Abram os portões! Abram os portões! Palácio de Licínio, Nicomédia. Eu amo você. Rendam-se! Majestade. Você se lembra? Uma vez me prometeu que nada nos separaria. Que eu sempre seria sua amada irmã. Poupe-o. Por favor. Eu o imploro. Por quê? Por mim, Constantino. Porque eu o amo. Você se atreve a desafiar seu imperador. Eu me atrevo a desafiar o meu irmão. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu ainda sou a sua irmã. Nosso Deus nos ensina a perdoar. Você acha que é Deus para decidir quem vive e quem morre? Não, você não é Deus. Você não é Deus. De joelhos. Deus perdoa quem realmente se arrepende. Com sua rendição, o império todo ficará sob meu domínio. Você me aceita como o único imperador. Aceito. Minha lei é a lei de Deus. E ela é misericordiosa. Vá. Viva seus dias em paz. Tessalônica. O sonho. A Licínio foi permitido se retirar a um palacete na Grécia com Constância e o filho Liciniano. Vamos ver se temos sorte. Concílio de Nicéia, 19 de junho de 325 DC. Oito meses depois de Crisópolis, Constantino fez outro avanço em sua visão de um império cristão, reunindo centenas de bispos para elaborar um manifesto da fé que permanece no âmago do cristianismo até hoje. Estamos de acordo com esse manifesto. Nós acreditamos em um Deus, o Pai,
o Todo-Poderoso. Acreditamos em um Senhor, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, eterno primogênito do Pai. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O menino! O menino! Salve o menino! O menino! Salve o menino! Acreditamos em uma sagrada Igreja Católica e Apostólica. Reconhecemos um batismo para a remissão dos pecados. Oh, não! Buscamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Que Deus o perdoe. Que Deus o perdoe. Amém. Alguns meses depois do assassinato de Licínio, Fausta foi encontrada misteriosamente asfixiada em uma sauna. Alguns acreditam que tenha sido por ordem de Constantino. Lactâncio morreu antes de poder ver Constantino concretizar o sonho do Império Cristão. Seus manuscritos são uma das principais fontes sobre o governo de Constantino. Constância viveu o resto da vida na corte de Constantino. Não sabemos se ela chegou a perdoar o irmão pelo assassinato do marido e do filho. Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma, viveu mais 12 anos. Dentre todos os imperadores de Roma, seu legado foi o de maior abrangência e o mais duradouro. É devido a ele que hoje o cristianismo é a religião predominante no mundo ocidental. Versão brasileira, DPM Santos. Bom, nós estamos aí e vendo a semente que produziu o cristianismo. Porque é fácil para qualquer um perceber que o evangelho de Jesus não poderia ter produzido o cristianismo. Não há gene compatível. O DNA do evangelho é antagônico ao DNA do cristianismo. O DNA do cristianismo é totalmente compatível com o DNA de Constantino, não com o de Jesus, não com o dos apóstolos, não com o do evangelho. É a ignorância absoluta de um lado, a alienação de outro, e esse pânico mental dos crentes que não os permite fazerem as leituras mais óbvias e simples. O que a gente tem em relação ao imperador Constantino? Nós temos praticamente quase 3 séculos de uma igreja, de um grupo perseguido, e quanto mais perseguido, mais crescia, quanto menos privilégios humanos, mais graça divina, quanto menos poder humano, mais poder no espírito, quanto mais opressão, mais contaminação, no melhor sentido, de ir entrando em todos os veios da sociedade, quanto mais escravos, mais livres, e enquanto isso o Império Romano se esfacelando, depois de uma quantidade enorme
de abusos praticados no mundo inteiro, colocando nações a serviço, depois de rebeliões dessas nações, e a história romana é uma história de desassossego o tempo todo, de exploração o tempo todo. Quando se chega ao tempo de Constantino, já se tem um império totalmente arrebentado. Aquele antigo império romano monolítico já tinha acabado. Eles estavam vivendo o tempo da tetrarquia, 4 imperadores num império esfacelado, sem nenhum ponto e nenhum elemento de coesão. É quando surge a necessidade de Constantino de enfrentar os inimigos romanos para tentar não deixar que a cidade de Roma seja tomada pelo pior adversário dele, o que implicaria na sua morte, se o cunhado, o irmão da Fausta, continuasse imperador em Roma. Ele vai para essa luta, o meteorito cai, a interpretação do Lactâncio, veja Deus aí, era um presságio, eles estavam precisando de qualquer presságio, aquilo entra nele como uma expectativa, e o Lactâncio vira o primeiro profeta oficial de imperador. Depois disso o cristianismo teve milhares e milhões, e eu vendo Lactâncio aí, vi o mesmo retrato de centenas de pastores, líderes, bispos, todas as vezes que conseguem se aproximar de um governador, de um presidente da república, fica todo mundo assim, aparvalhado, dizendo: você é o homem, você é o cara. Você não lembra? Quantas vezes você também já não viu essa história? Tudo tem a ver com o fato de que quanto maior seja a opressão, mais a tentação do diabo será aquela que oferece transformar pedra em pães. Quanto mais seja o espírito de rejeição que esteja infiltrado no coração da pessoa, mas o que o diabo oferece é um espetáculo público. Pula do pináculo que você vai ver como a glória vai aparecer. Ou então leva a um alto monte e diz: você até hoje não teve nada, para que continuar sofrendo desse jeito? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E é isso que vem ao coração dessa liderança cristã no início. Chegou a nossa hora. Enquanto isso, o que é dito a Constantino é um só império, um só Deus e um só imperador, para sempre. Pegam as profecias do reino davídico, que se transfere para o Cristo Rei, e agora a projetam em cima do imperador Constantino, um império que não terá fim, que é o grande surto do cristianismo católico romano e, por conseguinte, o grande surto da cristandade. É ter esse império na terra que não terá fim. Essa semana, inclusive, eu respondi uma carta, eu comentei uma carta que me foi enviada, que foi produzida por um amigo de muitos anos, lá em São Paulo, apavorado com a presença, com a invasão muçulmana no Brasil, panicado com isso. Você vê que o pânico é um pânico constantiniano, é aquele pânico de quem diz: os invasores estão chegando e vão relativizar o nosso poder. É tudo geografia, poder, controle, domínio sobre a terra, é império. Não é reino de Deus, é império. Oi? Não, foi uma carta que esse pastor voltou da Turquia e apavorado, uma conversa que teve no avião. Antes mesmo de você escrever no